No século XVII, um cientista alemão chamado Jean-Baptiste van Helmont, que inclusive fez vários experimentos com naquela briga, né, entre biogênese e abiogênese, fez a seguinte experiência para tentar entender como as plantas se nutriam. O que é que ele fez? Ele plantou uma muda de salgueiro que pesava 2,5 kg em um vaso contendo 100 kg de terra seca. Então ele pesou lá o vaso, viu que tinha 100 kg de terra, colocou lá a muda de salgueiro, tampou o vaso com uma placa de ferro perfurada para deixar a água passar, fez um vaso, molhou diariamente a planta com água da chuva. Beleza? A água da chuva, é importante lembrar que é muito pobre, né, em sais minerais, é uma água que já vem destilada, digamos assim, ela assimila algumas coisas no ar, certo? Como o gás carbônico, você pode ter a chuva quando ela cai, ela é um pouco ácida, né, porque ela vai formar ácido carbônico ali. Aí beleza, praticamente nada de é só água basicamente. Após 5 anos do experimento, pesou novamente a terra seca e encontrou os mesmos 100 kg, ou seja, basicamente foi muito pequena essa variação, né? No peso na massa da terra. Enquanto que a planta de salgueiro pesava 80 kg. Então saiu de 2,5 para 80. Cara, é muita coisa, né? Em 5 anos. Os resultados desse experimento permitem confrontar a interpretação equivocada do senso comum de que as plantas... Então perceba, ele quer saber qual é a interpretação equivocada. Existe uma interpretação equivocada, errada, do senso comum, ou seja, da população em geral. O que é que tá? Basicamente você tem que achar o que é que tá errado aí. Letra A, que as plantas absorvem gás carbônico do ar. Isso tá certo. Tá certo? E isso mostra que ela está crescendo. Um dos fatores que está fazendo ela crescer é que ela está pegando o carbono do ar e fazendo celulose, glicose, frutose, tá certo? Lignina, suberina, tudo que é orgânico, que depende de carbono, ela está pegando do ar. Beleza? Ela não está pegando da terra, senão a quantidade de terra teria diminuído em massa. Continuou os mesmos 100 kg. Letra B. Elas usam a luz como fonte de energia. Está certo, não está errado, não é uma interpretação equivocada. Letra C. Elas absorvem matéria orgânica do solo. Aí não, camarada. Se ela absorvesse matéria orgânica do solo, tá certo? O solo ia perder muito peso ao longo desses anos. E continuou mesmo. A planta ela absorve matéria inorgânica, sais minerais, que são necessárias a ela do solo, só que numa quantidade muito pequena. Tá certo? Tanto é que nem mudou os 100 kg da terra, tá certo? Ela pega muito mais água e carbono, tá certo? Ela pega carbono e o oxigênio, tá certo? E com isso aqui, ela faz, o gás carbônico, ela faz açúcar. Por quê? Porque o hidrogênio que falta para fazer a molécula de açúcar, né? Lembra a molécula de açúcar, COH, né? Ou como o caso da glicose, C6H12O6. Então você tem 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse carbono e esse oxigênio vem do gás carbônico. Esse hidrogênio aqui vem da água, tá certo? Que o cara tá colocando água aí. E o oxigênio que foi retirado da água, a água H2O, esse oxigênio é liberado como excreta da planta, que é um dos produtos finais da fotossíntese, que é sintetizado, né, liberado logo na primeira fase da fotossíntese. Letra D, usam a água para constituir seu corpo. Tá certo, tem muita água dentro da planta, o cara tá colocando água todo dia aí, tá certo, água da chuva. Então, isso tá certo também. Produzem oxigênio na presença de luz, correto. Ela só quebra a água, tá certo, com luz, que é o que a gente chama de fotólise da água. É a primeira fase da fotossíntese. Então, deixa eu só a gente fazer um resuminho aqui, tá? O neném tá querendo entrar, eu tô barrando, ele tá batendo aqui. Então, ó, você tem, basicamente, vamos aqui imaginar, né? Tem a plantinha aqui. Horrível. Deixa eu fazer uma copa mais bonitona, pronto. Tá aqui a plantinha, né? Tá aqui as raízes. E o que é que acontece, né? Deixa eu ver se todo mundo vendo isso. Então, o que é que acontece? A água, ela entra no solo, então H2O, e tem CO2 na atmosfera, beleza? Então, o que é que a planta faz? Ela pega essa água pelas raízes, então perceba a água, os sais minerais, cálcio, magnésio, enfim, sódio, potássio, fósforo, nitrogênio, tá certo? O nitrogênio aqui tem que estar na forma de sal, tá certo?
as grandes plantas ela pega o nitrogênio na forma inorgânica. As leguminosas, né, um pezinho de feijão aqui, ó, ele tem simbiose com algumas bactérias que conseguem pegar o nitrogênio da atmosfera, tá certo? E essas bactérias mandam esse nitrogênio para a planta. Já as plantas que não são leguminosas, ela tem que pegar o nitrogênio do solo na forma de sais, como amônia, tá certo? Nitritos, nitratos e por aí vai. Então, ó, essa água entra. Perceba, o que, é que vai acontecer com a água? Quando essa água chega lá na folhinha, tá certo? Aqui a folhinha, né? Essa folha muito bonita aqui, que tá recebendo energia luminosa. Essa água, ela é quebrada. Então, se eu quebrar a água, ó, eu tenho oxigênio. Se eu tenho duas moléculas de água, tá certo? Eu tenho esse oxigênio e esse oxigênio. Então, eu junto esse oxigênio com esse oxigênio, eu tenho O2. Isso é a primeira fase da fotossíntese. A fase que a gente chama de fase clara, que acontece de luz. Vai acontecer lá, tá certo? Graças ao complexo antena, que vai estar cheio de clorofila, né? A clorofila capta a energia solar, estimula os elétrons, tá certo? E esses elétrons quebram a água. Junto com isso, para onde é que vai? Ih, perdi agora. Para onde é que vai esse hidrogênio? Esse hidrogênio, ele vai para uma molécula, né? Ele vai reduzir uma molécula, que é o NADP. E aí esse NADP, ele pega esse hidrogênio aqui, ó, e manda para cá, para a segunda fase, que é quando vai encontrar o CO2, tá certo? Uma enzima, que é a rubisco, ou a ribulose 1,6 fosfato, rubisco, tá certo? A rubisco, ela vai ser responsável por pegar o hidrogênio, deixando bem simples, né? Pegar o hidrogênio e juntar com o CO2, tá certo? Na segunda fase. E aí hidrogênio com CO2 eu tenho o quê? Eu tenho C6, um exemplo, né? H12, ó, o carbono do gás carbônico, o hidrogênio que veio lá da água, ó, o hidrogênio vindo da água, o NADP mandou para cá, e oxigênio. Isso aqui nada mais é do que glicose, por exemplo. Frutose, é só fazer uma isomeria aqui, ok? Um monte de glicose junta, tá certo? As enzimas vão trabalhar e vai fazer celulose, por exemplo, e por aí vai. Ou seja, o carbono vem daqui, vem do ar, tá certo? Tá aqui o carbono, beleza?